pode ser verdadeiramente nossa? Olha, essa é uma dúvida que aparece bastante, né? Um servidor público lá no Distrito Federal pode abrir um MEI e ter uma segunda fonte de renda? A resposta curta é pode. Mas tem um grande mas aí no meio, com regras bem específicas. Vamos entender direitinho quais são. Nesta análise, a gente vai detalhar essas regras e mostrar que dá sim para conciliar as duas coisas, mas, olha, só em condições muito, muito bem definidas. Então, para começar, vamos direto ao ponto. O que a lei proíbe de forma bem clara? A base para toda essa conversa é uma lei, a Lei Complementar 840 de 2011. Ela que dita as regras do jogo e define o que é considerado uma infração grave para um servidor. E essa lei proíbe explicitamente duas coisas principais. A primeira, exercer comércio, ou seja, comprar e vender produtos. A segunda, gerenciar ou administrar uma empresa privada. E veja bem, não é só uma sugestão não. O texto da lei é taxativo. Ele classifica essas duas atividades como infrações graves. Mas por que essa regra existe? Bom, o objetivo é bem claro. É garantir a integridade do serviço público, assegurar que o servidor esteja com foco total nas suas funções e, claro, evitar qualquer tipo de conflito de interesse. Certo. Mas então é proibido e pronto? Não exatamente. É aqui que a coisa fica bem interessante, porque mesmo com essas regras rígidas, existe uma exceção muito importante. A lei permite que servidores públicos tenham um MEI, desde que seja para exercer atividades de natureza intelectual, artística, científica ou literária. E essa permissão não vem do nada. Ela tem base lá no Código Civil. A lógica é que exercer uma profissão que depende do seu intelecto, da sua arte, não é a mesma coisa que ser um empresário no sentido tradicional da palavra. E como isso funciona na prática? É só pensar, por exemplo, em um maquiador, que depende da sua habilidade artística, ou alguém que presta serviços de escritório bem especializados. São atividades que se encaixam perfeitamente nessa exceção. O ponto-chave aqui é o seguinte: para essas atividades específicas, o MEI é visto mais como uma ferramenta, sabe? Uma forma da pessoa física se organizar, pagar seus impostos, emitir nota fiscal e não como uma empresa separada que precisa de um administrador. Mas atenção, existe uma linha muito clara, uma fronteira que não pode ser cruzada de jeito nenhum. É o que a lei chama de elemento de empresa. E o que é isso? Basicamente, é o ponto em que aquela atividade que era pessoal cresce tanto que vira um negócio estruturado, onde o que domina não é mais a sua habilidade individual, mas sim o capital e o trabalho de outras pessoas. A diferença fica muito nítida aqui. Uma coisa é ser um maquiador que atende seus clientes. Outra, completamente diferente, é ser dono de um salão de beleza enorme, com vários funcionários, agenda, estoque, aí já virou empresa. Beleza. Então, na prática, como é que se faz para o MEI ficar certinho dentro da lei sem dar problema? Existem alguns passos essenciais. É basicamente um checklist com 3 passos. Primeiro, excluir qualquer atividade de comércio, de compra e venda. Segundo, manter só as atividades que são puramente artísticas ou intelectuais. E terceiro, garantir que o trabalho continue sendo pessoal, sem virar um elemento de empresa. Se essas 3 condições forem cumpridas, o MEI é considerado totalmente legal. E aí o servidor pode manter todos os benefícios, como a contribuição para a Previdência, sem violar seus deveres públicos. No fim das contas, a conclusão é bem simples. Sim, é possível equilibrar as duas coisas, o serviço público e a iniciativa privada. Mas a regra de ouro é claríssima. A dedicação principal, o foco, tem que ser sempre, sempre o serviço público.